que aniversário dia 22 de setembro. E ainda, desejando ela tudo de bom, né? Atendendo também a nossa ouvinte lá do Corpo Santo Inês, que é a Maurina Ramos. Somos, de fato, um país múltiplo, tanto do ponto de vista cultural e, consequentemente, do ponto de vista musical, sonoro, do ponto de vista dos instrumentos musicais também, nós somos muito diversos. Exatamente porque nós somos a confluência, né, de grupos, de povos distintos que vieram aqui para o Brasil, europeus, né, de várias localidades, africanos, de etnias bastante diversificadas também, e uma contribuição, naturalmente, dos indígenas presentes aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Então, isso resulta numa diversidade, numa diversificação muito grande, vamos chamar sonora, timbrística, né, de formas de instrumentos e de uso de instrumentos, que também tem uma variedade muito grande presente aqui no Brasil. Nessa localidade, né, há dois tipos de tambores. Um, que são os tambores que a gente chama de caixa, normalmente, que são instrumentos de procedência mais portuguesa, vamos chamar assim, né, que são caixas que a gente chama de membranofones, né, porque normalmente o som se subtrai de membranas, de couro. Elas são bimembranofones, são dois couros. E um outro tipo de tambor, que também é classificado como tambor, que são os tambores feitos em tronco de árvore, com o couro somente numa parte. Esses já são de procedência africana, né? Então a gente tem também uma variedade grande desses tambores em diversos tipos, né, de folguedos, de rituais que a gente tem por todo o Brasil, mas eles claramente estão localizados com, né, um com a Europa e outro com os grupos africanos. E já está com 5 anos que eu mexo com esse serviço, fazendo esse serviço de caixa. Para mim fazer uma caixa dessa, eu tenho que ir no mato. Tirar essa árvore. Essa árvore chama tamburi. E essa árvore é que nós usamos para fazer as caixas. Isso é uma madeira especial, que ela é uma madeira leve. Pode ser as caixas grandes, as caixas ficam leves. E então nós aproveitamos aquelas que vai ficando muito velha, vai secando, aí nós derrubamos ela e para poder aproveitar para fazer as caixas e planta mais. Eu meto um formão desse aqui, ó, e vou batendo, e limpando. E vou limpando e até ela fica boa, né, a grossura certa. A grossura mais ou menos de 1 centímetro e meio, mais ou menos. E coloco essas peças aqui, eu costuro ela, isso aqui é costurado. Tudo feito, costurado. Aqui tem um arquinho de madeira aqui dentro. Uhum. Tem um arquinho de madeira aqui dentro. E aí eu costuro ela e depois eu coloco ela aqui, ó. Isso. Agora coloco o cordão.
barbante aqui, ó. Esse barbante, ele é feito, a mulher fia ele em casa na roda. E aí eu coloco, passo a cera nele, depois que insere ele, aí ele com cera de abelha, aí coloco ele aqui. Pra quê? É porque se não insere ele com cera de abelha, ele não aperta. Ele aperta, mas volta. Agora eu estou afinando ela aqui, esticando o cordão para poder afinar ela. Aqui, vou ver aqui como é que tá. Vou caçar aqui uma peça. Aqui, agora eu vou pôr essa pecinha aqui para poder apertar, para afinar, para ver a resposta dela se está certo. O nome dessa peça é cavica e ela é usada para poder afinar a resposta da caixa. Tá boa agora. De um modo geral, os instrumentos musicais, nas culturas tradicionais, aquilo que a gente chama de folclore ou nas culturas étnicas, eles normalmente têm um lastro histórico, um lastro, vamos chamar, ancestral. Em grande parte, essas manifestações que envolvem a música, as danças, eles estão anexados a rituais, a festas, a louvores, a divindades. Então, eles têm sempre uma relação com o elemento sagrado. Muitas vezes, esses instrumentos, eles são preservados de uma forma bastante tradicional, porque é desta forma que essas comunidades aprenderam que eles precisam se relacionar com as divindades que eles cultuam. Então, não se pode fazer grandes modificações para determinados tipos de instrumentos, exatamente por essa relação que existe entre uma sonoridade que é ancestral, que as pessoas guardam, porque foi dessa forma que os antigos, como eles dizem, ensinaram que deve se fazer a louvação ou entrar em sintonia em relação com as divindades das comunidades. Então, de fato, em boa parte, na cultura de tradição oral, os instrumentos têm essa relação direta com os elementos, com os deuses, com o sagrado. Tem 4 anos que eu trabalho aqui no artesanato. E agora eu vou mostrar para vocês como se faz o reco-reco. A gente vai no mato, pega o bambu e traz no local que a gente vai trabalhar. Pega a régua e mede tudo certinho. E depois mede 1 centímetro. Depois que eu já tiver cortado, eu vou com a faca para fazer os dentes. Agora eu pego e faço o cabo nele. Aí fica o cabo pronto. Eu pego e mato a esquina dele, senão quando a gente segura, corta a mão. Aí ela acaba ficando desse jeito aqui, ó. Para deixar ela mais bonitinha, a gente pega e queima ela com ferro quente, aí deixa a marca para enfeitar a peça. Aí depois a peça fica pronta.
trabalho aqui na sede aqui, que é um salão que nós temos comunitário, né, de trabalhar. Então eu faço o tambor, né, faço o tamborete de couro. Esse aqui já está pronto, né? Aqui já colocou essa cinta aqui, que é para ele ficar mais bonito um pouco, né? Aí põe esses preguinhos aqui para ajudar a ficar uma visão mais melhor, né? No caso específico do candomblé, os tambores são sagrados, eles são divindades, são considerados divindades, e nesse caso eles têm, né, uma roupa, tem uma vestimenta, né, tem ritual, existem rituais de se dar, de comer para esses instrumentos. E aí sempre que as pessoas adentram aquele espaço onde os tambores, né, os atabaques mais genericamente conhecidos, estão, as pessoas fazem reverências. A viola de coxo, porque ela, na verdade, era feita dentro da mesma técnica que os caboclos fazem o coxo, né? O recipiente de alimentação dos animais. Pega-se uma madeira inteiriça, escava-se e aí faz-se o coxo. Daí, por proximidade, né, é que se deu a viola, o nome de viola de coxo, ou somente coxo, ou coxim, que é uma forma mais carinhosa, né, que o pantaneiro, que o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul dão a esse instrumento, que é um instrumento bastante antigo. A gente tem praticamente a presença desse instrumento só ali na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele ficou perdido praticamente ali, talvez até em função do isolamento, porque a gente não encontra mais esse instrumento em nenhum lugar do Brasil, né? E ele é um instrumento bastante antigo, da família dos alaúdes, né? E claro que a gente deve ter recebido o instrumento através dos portugueses, tal, aí pela Península Ibérica, mas certamente a própria Península Ibérica deve ter recebido o instrumento dos árabes, né? Porque o alaúde é um instrumento árabe e, por ocasião da ocupação, né, árabe na Península Ibérica, aí por tantos anos, eles devem ter assimilado, e daí isso passou para o Brasil, e não se encontra mais isso também em Portugal nem na Espanha. No entanto, né, no centro-oeste brasileiro a gente encontra ainda o instrumento. E o que é muito interessante é que o instrumento, ele individualmente é um instrumento bastante sensível, de pouca sonoridade, mas ele serve para fazer baile, para fazer ritos religiosos, e eu acho que a riqueza está exatamente nisso, porque dificilmente se toca a viola de coxo individualmente. Ela é sempre tocada, né, nos bailes, nos rituais, em conjunto. Torna a revivar, para vivar meu São Gonçalo, torna a revivar. Daí a força da cultura popular, que ela é exatamente essa cultura do conjunto, né? da unidade das pessoas confluírem para os mesmos interesses e daí produzirem essas expressões tão ricas que a gente tem no Brasil todo. Bom, são diversos tipos de madeira, né? O que caracteriza muito esse tipo de instrumento, e de um modo geral os instrumentos populares, é o tipo de madeira, que normalmente são madeiras que são facilmente trabalháveis, tá? Então elas são madeiras normalmente bastante leves, que têm nomes muito diferentes em cada região. Às vezes tem uma madeira que eles chamam de lixeira, outra no Nordeste, por exemplo, tem uma madeira chamada mulungu, né? Aqui no litoral de São Paulo tem um outro tipo de madeira também. Então, a característica é essa: são madeiras bastante leves, porosas e que dão uma grande sonoridade. Daí é que
Diferentemente da maioria dos instrumentos de corda desse tipo, que tem uma boca aberta, né, para que o som possa sair, possa ressoar melhor, esse tipo de viola, às vezes tem um pequeno furo aqui, outras vezes não tem nenhum furo. E assim mesmo elas têm uma sonoridade que é suficiente para ser ouvida. Então isso é uma coisa bastante específica da viola de couro.